Olá, meus queridos, graça e paz a todos vocês. É um prazer para mim mais uma vez estar aqui para compartilhar um pouquinho mais de tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Bom, hoje nós estaremos falando aqui sobre o Evangelho da Paz. Eu sei que muito provavelmente você já tenha ouvido falar muito sobre esse assunto, mas eu tenho certeza que se você não conhece ainda o mistério de Cristo chamado pelo apóstolo Paulo de Evangelho das Riquezas Insondáveis. Sim, é assim que ele chama esse mistério de Cristo, em Efésios capítulo 3, no verso de número 8. Ele também recebe outros nomes, outras nomenclaturas, mas o fato é que esse mistério de Cristo, ele revela, não é, a, a obra gloriosa de Cristo, o plano, o projeto lindo de Deus, não somente de pacificar em Cristo todas as coisas que estão no céu e na terra, ou seja, entre Deus e os homens, trazer paz entre Deus e os homens, mas também pacificação, né, entre a casa de Judá e a casa de Israel, ou seja, entre os filhos de Deus. Deus tem um plano lindo, maravilhoso, e de alguma outra forma isso está também muito bem falado, revelado, né, pelo Senhor através dos seus profetas e também, de uma certa forma, pelos seus apóstolos, né? Eu sei que muitas pessoas não têm esse conhecimento. Como eu disse, se você não conhece o mistério das duas casas de Israel, provavelmente você só vai ouvir, né? Só vai conhecer a pacificação de Deus com os homens, dos homens com Deus. Mas essa parte que talvez você nunca ouviu é o propósito deste vídeo, no qual eu terei o maior prazer de poder compartilhar com você um pouquinho de tudo aquilo que o Senhor tem revelado ao meu coração, amém? Então vamos por parte, não é? Por que que, então, a palavra de Deus fala de uma pacificação entre as duas casas de Israel? O que seria essas duas casas de Israel? Bom, como eu disse, se você é alguém que acredita que a igreja ela é uma coisa e Israel é outra, né? Muito provavelmente você seja essa pessoa, porque eu penso que 90% pelo menos ou mais dos cristãos evangélicos, né, entendem desta maneira, porque eu também já assim compreendi e por muitos anos assim pensei. Mas o fato é que, meditando na palavra, gastando tempo com ela e por graça de Deus, eu tive essa percepção que outrora eu não havia tido, de que o Senhor ele só tem um povo, o nome desse povo se chama Israel. A diferença é que na primeira aliança, o Israel que Deus chama é um Israel natural, descendente da linhagem natural de Abraão, né? São todos aqueles que necessariamente precisavam fazer parte da linhagem carnal natural de Abraão, e os que não fossem assim, os gentios deveriam ser circuncidados, né, para que pudessem ser inseridos na primeira aliança e fazerem parte então deste povo de Israel, né, na primeira aliança, conforme nós sabemos muito bem, a qual se efetivou no Monte Sinai, onde o Senhor ali se casou com o povo de Israel, as 12 tribos, em um primeiro casamento, né? Mas o interessante é que nós vamos observar a palavra de Deus nos falando sobre um outro casamento acontecendo. Na verdade, a Bíblia vai falar inclusive de um outro êxodo, mas isso é um assunto para um outro vídeo. E dentro desse êxodo vai haver um casamento no deserto, isso no tempo do fim. E a palavra do Senhor vai nos falar que o Senhor vai se casar com as duas casas de Israel em uma nova aliança. Ele diz isso em Jeremias capítulo 31, no versículo 31 em diante, quando o Senhor diz que naqueles dias eu farei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel, e será diferente daquela, ele diz, né, daquela primeira, quando eu os desposei, mas eles violaram a minha aliança. Enfim, dessa vez o Senhor ele vai
colocar a sua aliança, não é, cravada nos nossos corações, e aí então será tudo diferente, né? O fato é que o escritor aos Hebreus, falando acerca desse assunto, né, no capítulo 8 do seu livro, do verso 8 ao 12, ele fala acerca de uma nova aliança, e ali ele confirma o que Jeremias disse, faz uso desse texto de Jeremias e diz que de fato a nova aliança é para as duas casas de Israel. Bom, o interessante é pensarmos aqui acerca disso, fazermos algumas perguntas, não é? Se de fato a nova aliança é para as duas casas de Israel, como está dito, quem seria essas duas casas de Israel? Como a gente consegue encaixar a igreja gentílica nisso tudo, né? A gente sabe muito bem que o apóstolo Paulo fala em Romanos, não é? Que nós gentios, nós fomos enxertados na oliveira, não é? Mas o fato é que muitas pessoas não param para refletir, é que Israel possuía duas oliveiras, não é? Ou seja, uma oliveira da casa de Judá e uma oliveira da casa de Israel. Isso é muito importante a gente compreender, porque a gente vai compreender que nesse casamento que o Senhor se casou com Israel, o Israel ali é um povo só unido. O Israel não estava dividido, o Israel da primeira aliança não estava dividido ainda quando o Senhor se casou com eles ali no Monte Sinai. Mas com o passar dos anos, não é, devido inclusive a um plano lindo de Deus que eu vou deixar para um outro dia para falar, que começou desde ali do nosso pai Abraão e se estendeu, não é, até os nossos dias, um plano esse lindo de salvação dos gentios. O Senhor permitiu que as duas casas se dividissem em duas, não é? E aí então, nos dias do rei Salomão, a palavra do Senhor vai nos dizer que por meio do profeta Semaías, que devido ao pecado do rei Salomão, né, então o reino seria dividido, mas que o Senhor não faria isso em seus dias por amor a Davi. Entretanto, a palavra do Senhor nos diz que um outro profeta chamado Aías se levantou em um dia lá, para encontrar-se com Jeroboão, né, servo de Salomão. Jeroboão, ele era da descendência de Efraim, da casa de José, e aí então o profeta Aías, não é? Ele toma as vestes, a capa de Jeroboão, e divide ela em 12 pedaços e dá 10 pedaços para ele. E diz que ele seria rei da casa de Israel, ou seja, o Senhor rasgaria o reino de Israel, ele não seria mais apenas um reino, passaria a ser dois reinos, dois povos, né? Duas casas. E aí então a Bíblia diz que quando Salomão morre, o rei Roboão, filho de Salomão, assume o reinado. O reino ainda não está dividido, embora o profeta Aías houvesse feito isso, ainda não havia acontecido essa divisão. O interessante é que então Roboão, ele é procurado por todos os israelitas, né, das 10 tribos, e esses, quando ali chegam para Roboão, quando ele começa a reinar, eles querem saber de Roboão se ele vai aliviar a carga e o fardo que o seu pai Salomão havia colocado sobre eles, né? Pois Salomão oprimiu, né, as 10 tribos, né, que ainda estavam unificadas com a casa de Judá. Entretanto, a resposta de Roboão, após uma consulta com os seus jovens amigos, ao invés de consultar os anciões, ele preferiu consultar os jovens, seus amigos. E o conselho deles foi este, né, que se Salomão havia açoitado as 10 tribos de Israel com açoites, ele deveria açoitá-los com escorpiões. Então Roboão ouviu isso e disse isso para as 10 tribos, o que trouxe um grande descontentamento e culminou, né, na divisão do reino, ou seja, as 10 tribos, então, agora decididas, né, foram à procura de Jeroboão, que estava fugitivo, né, na terra do Egito, porque Salomão havia mandado matar Jeroboão, né, porque ele não queria que Jeroboão tivesse parte do reino, né, que ele queria, na verdade, que o seu filho Roboão fosse rei de todo Israel, assim como ele. Então ele
queria, na verdade, não obedecer à palavra do Senhor que foi lhe dita através do profeta Semaías. O fato é que as 10 tribos, então, mandaram trazer Jeroboão do Egito e ungiram a Jeroboão como rei das 10 tribos de Israel, né? E aí então o rei Roboão, que havia assumido o reinado há poucos dias, ele se enfureceu, né? E desejou então perseguir, né, a toda aquelas 10 tribos para trazê-las de volta, né, a, ao seu reino, né? Então, como a tribo de Benjamim havia ficado junto com a tribo de Judá, aí se formou o reino da casa de Judá, o reino do sul, né? E, e aí então eles desejaram sair atrás, né? E por meio de uma guerra, unificar novamente o reino. O fato é que então o mesmo profeta Semaías, que havia se levantado para falar ao seu pai Salomão, falou para o, o rei Roboão, dizendo que ele não assim o fizesse, que deixasse as 10 tribos irem, porque isso não era uma divisão que havia acontecido por meio do homem, mas era o próprio Deus que havia dividido o reino em dois. Então, a partir daí, nós vemos um novo período, né? As escrituras vão começar a falar de duas casas, dois reinos, né? Vai começar a chamar esses dois reinos, né, pelo nome dos seus cabeças, Judá e Efraim, porque Jeroboão era um efraimita, e então agora o reino ele passa a se chamar, né, muitas vezes de Judá e Efraim, ou então casa de Judá e casa de Israel. E a razão pela qual as 10 tribos podem ser chamadas de casa de Israel é porque lá em Gênesis capítulo de número 48, quando Jacó abençoou os seus filhos, ele abençoa primeiro a José e os seus 2 filhos, e ele então adota os filhos de José e diz: os teus 2 filhos agora serão meus, né? Ou seja, eles vão fazer parte das 12 tribos de Israel. Mais do que isso, o teu filho Manassés será um grande povo, mas Efraim será uma multidão de povos, plenitude dos gentios, e ele diz, será uma multidão de peixes sobre a terra, né? Que coisa tremenda. Então Efraim recebe essa bênção, e ele diz, sobre Efraim estará o meu nome, o nome de meu pai Abraão e Isaque, ou seja, então, por ele ser o primogênito, e isso está confirmado tanto no livro das crônicas, né, como também em Jeremias 31, no verso 8 e 9, que diz que Efraim, de fato, é o primogênito do Senhor, ou seja, o menor passa a ser o maior, né, no reino de Deus. E aí, então, Efraim, ele pode receber, né, o nome de Jacó, ou seja, de Israel. E é por isso que, então, o reino do norte passa a se chamar também de reino da casa de Israel, o reino do norte, né? Amém, irmãos? Então, isso tudo é muito importante a gente entender. O fato é que a Bíblia vai falar que, então, quando houve essa divisão no reino, né, é, houve algo interessante. O que aconteceu? Lá na casa de Judá, nós sabemos que o Senhor havia escolhido a casa de Judá e o Monte Sião para edificar um tabernáculo, um templo ali. Então Salomão edificou uma casa ali em Jerusalém para o Senhor, né? E então o que acontece é que não só isso, mas também o Messias viria da casa de Judá. Então, na prática, isso gerou um ciúmes da casa de Efraim, né, com a casa de Judá. E, por outro lado, a casa de Judá, né, se achando mais importante, passou a oprimir, né, a casa de Israel nos dias do rei Salomão. Então, Salomão, ele oprimiu a casa de Israel, isso está escrito, né? Então, no livro de Reis, amém? Acho que capítulo de número 14, se não me falha a memória, mas tem outras passagens que falam acerca disso. O fato é que, então, havia uma intriga entre Judá e Efraim, havia uma intriga entre a tribo de Judá e Benjamim contra as outras 10 tribos, amém? E isso está registrado em Isaías, não é? Isaías capítulo 11, no verso de número 13, a Bíblia vai falar que quando o Senhor levantasse, né, o Senhor Jesus, falando ali de uma outra forma, né, levantasse ali um estandarte no meio do povo de Israel, e então o Senhor, ele acabaria com a inveja de Efraim e com a opressão de Judá sobre Efraim. Naquele dia, o Senhor traria paz entre as duas casas de Israel, ou seja, profetizando para o tempo do Messias, né? Que quando o Messias viesse,
essa intriga, essa inimizade seria desfeita, não é? Então, irmãos, o fato é que depois de tudo isso, haver essa divisão no reino, o que acontece então é que as 10 tribos de Israel tiveram ciúmes, não é? Da casa de Judá, porque a casa que Deus escolheu estava sendo edificada, for edificada, né, na verdade, no território da casa de Judá. E o Messias também viria de lá. Então aí, não é, foi que Jeroboão ele teve a ideia de fazer, né, duas casas ali, né, na verdade, dois altares, né, melhor dizendo, de dois altares de bezerros de ouro, né, ali, se não me falha a memória, em Dan e o outro em Samaria, se não me falha a memória, né? Mas o fato é que ele fez isso para que o povo da casa de Israel não tivesse que subir para Jerusalém no período das festas, não é? Ou seja, nas 3 épocas do ano em que eles tinham que subir para as festas, na época da festa da Páscoa, na época da festa da cega, né? Período da festa dos tabernáculos, e na época da festa da colheita, período das 3 últimas festas, trombeta, expiação e tabernáculo. Então ele fez isso e muito desagradou o Senhor, e ele ajudou, né? Na verdade, ele fez o povo de Israel tropeçar, né? Desviar-se do Senhor, porque esses não mais estavam subindo para celebrar as festas que o Senhor havia determinado para o povo de Israel. O que levou o povo de Israel, a casa de Israel, a uma grande corrupção espiritual, né? Ao ponto de que após 65 anos do reinado de Acás, ou seja, depois de 65 anos, conforme diz o profeta Isaías, né? Diz-nos a palavra que o Senhor ele rejeitou a casa de Israel, ou seja, ele rejeitou as 10 tribos. Então esse casamento que havia sido feito lá no Sinai, agora o Senhor ele dividiu o Israel em 2 reinos, né? E ele dá carta de divórcio apenas para as 10 tribos do reino do norte, ou seja, para a casa de Israel. Mas ele não dá essa carta de divórcio para a casa de Judá. Isso simplesmente porque o Senhor, ele não podia fazer isso, porque da casa de Judá viria o Messias, né? Então, ele não podia fazer isso. Mas o fato é que ele rejeita a casa de Israel, e aí, conforme as promessas do Senhor, né, que o Senhor tinha feito por intermédio dos patriarcas, né, a Efraim, ou seja, ao reino do norte, é de que o Senhor espalharia Efraim sobre a terra como uma multidão de peixes, para que a semente de Abraão pudesse se espalhar sobre toda a terra. E aí então se cumprisse a promessa que o Senhor fez a Abraão quando disse que primeiro ele seria pai de uma nação e depois de uma multidão de nações, né? Então não significa que isso tem a ver com o fato de que Abraão, depois que Sara faleceu, ele veio a se casar com Quetura e teve outros filhos. Não, não estamos falando aqui da linhagem ismaelita, nós não estamos falando aqui dos outros filhos de Abraão, mas estamos falando apenas dos filhos, né, que procederam de Sara e que vieram por meio de Isaac, depois de Jacó, e aí prosseguindo isso até chegar em Efraim, e de Efraim então a chegar até nós a plenitude dos gentios, amém? Então é por essa linha, por esse caminho é que a promessa que Deus fez a Abraão passaria, porque é uma questão lógica, né? A promessa do Senhor, ela tem a ver com Isaac e não com Ismael, e muito menos com os filhos que Abraão teve com Quetura, já quando Sara havia sido morta, né? Quando ela já tinha falecido. Então é muito importante a gente entender isso. Então, quando Deus rejeita a casa de Israel, né? Então ele espalha Israel primeiro para o cativeiro da Síria, não é? E depois para toda a terra, né? Até os confins da terra. E quando Jesus veio, então, aí ele escolhe 12 apóstolos, e com esses 12 apóstolos ele começa a
pregar o evangelho por toda a terra e faz com que esses se tornem pescadores de homens, não é? Mas são pescadores de homens sobre a terra, porque eles estavam ali sendo convocados pelo Senhor Jesus para pescar efraimitas, ou seja, que agora já eram como plenitude dos gentios. E aí então a gente vai entender que durante um período muito longo o Senhor estaria trazendo esta plenitude dos gentios, né, para dentro do reino, ou seja, o Senhor Jesus, ele na sua morte, conforme diz Efésios capítulo 2, ele unificou as duas casas de Israel, não é? Então, quando Jesus estava ali morrendo, junto ali daqueles dois pecadores, na verdade aquilo ali também era algo que apontava para a unificação das duas casas de Israel. Não é? O livro de Oséias, que fala muito bem acerca disso, no capítulo 5 diz que o Senhor Jesus, quando ele viesse, ele despedaçaria a casa de Israel e despedaçaria a casa de Judá. Para uma ele seria como um leãozinho, para outra seria como um grande leão, não é? E depois então voltaria para o seu lugar e só retornaria novamente quando eles, arrependidos, clamassem por ele de madrugada e dissessem, não é? Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, fez a ferida e agora ligará. Depois de 2 dias nos trará a vida e no terceiro dia ressuscitaremos e viveremos com ele para sempre. Amém? Então isso significa que quando Jesus, não é, ele, ele morreu na cruz, ele despedaçou as duas casas de Israel junto com ele ali. E juntos com Cristo morreram com Cristo, porque Cristo é a cabeça das duas casas, amém? Cristo é o cabeça das duas casas. O corpo de Cristo é formado pela casa de Judá e pela casa de Israel. É por isso que Oséias capítulo 1, versículo de número 10 e o 11 diz assim, que depois que o Senhor transformasse Israel como a areia do mar, então um remanescente voltaria e esse remanescente seria chamado povo de Deus. E aí no verso 11 ele vai dizer assim, então os filhos de Judá e os filhos de Israel congregarão novamente juntos e constituirão uma só cabeça sobre si, Cristo. E juntos subirão da terra, aí falando do arrebatamento, porque grande será o dia de Jezreel, grande será o dia que Deus colhe o seu povo, não é? Isso é o que quer dizer esse texto. Então, irmãos, nós começamos a entender que Cristo é o cabeça desse corpo e esse corpo é formado pelas duas casas de Israel. Amém? Ele unifica isso na cruz e quando Cristo ele é ressuscitado, ele vai aos céus, ele sobe com o seu corpo unido. Isso aponta, irmãos, para algo para nós que vai acontecer ainda no futuro. Embora Cristo tenha unificado as duas casas de Israel na cruz, nós sabemos que no tempo cronológico isso ainda está acontecendo. E quando a gente olha lá em Ezequiel capítulo 37 e vê aquele vale de ossos secos, a gente começa a compreender melhor essas coisas. Porque lá, quando o profeta Ezequiel é indagado pelo Senhor dizendo, por acaso poderão viver esses ossos? Ezequiel, assustado, diz, olha, tu sabes, não é? Porque a coisa era muito terrível, não é? Era um terrível vale de ossos secos. Mas então o Senhor disse para ele profetizar para que aqueles ossos pudessem viver. E o Senhor disse para Ezequiel, né? Esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem no seu coração, nós estamos mortos, né? Não há esperança para nós. Mas o Senhor diz que Ele vai abrir as sepulturas e vai trazer toda a casa de Israel novamente. E quando o Senhor diz toda a casa de Israel, Ele está falando do Israel espiritual toda mesmo. Todos os eleitos que viveram pela fé hão de ressuscitar, né, no dia da ressurreição dos santos, né, no último dia. Então aí, a gente lendo o texto um pouco mais, Ezequiel capítulo 37, a gente vai observar que o Senhor, logo após falar isso a Ezequiel, ele diz, ó, toma uma vara, né, e escreve nela o nome, casa de Judá, e o outro, você coloca aí o nome, né, Efraim, ou casa de Israel. E aí, então, você une as duas na sua mão, ó filho do homem, não é? E elas vão se tornar uma só na tua mão, e nunca mais serão dois reinos, nunca mais serão dois povos. O meu servo Davi vai apacentá-las e vai ser rei, né, sobre essas duas casas que agora serão uma só. Esse filho do homem nós sabemos que é o próprio Senhor Jesus, não é? É Ele quem faz essa unificação. O fato é que essa unificação, como nós vimos nesse texto de Ezequiel 37, ela só se concretizará de fato no dia em que
a igreja de Cristo, né, as duas casas de Israel, ressuscitarem dentre os mortos, não é amém? Então, quando Cristo ressuscitou dos mortos ali, isso tipificava algo que vai acontecer conosco no dia da ressurreição da igreja, que é as duas casas de Israel, amém? Então, tudo isso é muito importante a gente compreender, mas vamos entrar aqui um pouquinho mais falando especificamente do que seria esse evangelho da paz, agora que a gente já tem uma compreensão um pouco melhor acerca desta questão, né? Eu queria dizer para os irmãos que a palavra de Deus fala acerca disso, né? O próprio apóstolo Paulo diz isso aqui em Efésios capítulo de número 2, quando ele está falando da unificação das duas casas de Israel. Ele diz ali que o Senhor Jesus na cruz, ele fez uma pacificação entre nós gentios e a casa de Judá, né? E ele diz que nós agora não somos mais dois povos, mas ele diz que é um povo só. Ele diz que agora é um corpo só, né? Então, e um homem só, uma nova criatura só. Amém? Então, nós vamos ver isso aqui em Efésios, capítulo de número 2, né? No verso 11, o Senhor diz assim para nós gentios, né? O apóstolo Paulo diz assim: lembrai-vos de que vocês antes eram gentios, né? Segundo a carne, e que nesse tempo vocês estavam sem Deus. Olha só que coisa interessante. Sem Cristo, né? Sem Cristo, sem as alianças, sem as promessas, estávamos distantes da comunidade de Israel, ou seja, nós éramos gentios, estávamos distantes da comunidade de Israel, mas agora, em Cristo, vós que estáveis longe, chegaste perto. Ou seja, nós estávamos longe porque a casa de Israel havia sido semeada por toda a terra, após ela ter sido rejeitada pelo Senhor, né? Então agora, em Cristo, o Senhor está nos trazendo de volta. E esse período de trazer-nos de volta levaria 40 jubileus, ou seja, 2000 anos. Isso é um assunto que eu posso abordar em um outro vídeo, amém? Então, essa plenitude dos gentios levaria um período longo, né? Porque se trata de uma tão grande salvação, conforme diz o escritor aos Hebreus, amém? Então, e a palavra do Senhor diz que o Senhor, então, ele fez a paz, a pacificação entre as duas casas na cruz, né? Ele derrubou o muro de separação e fez pacificação e pacificou a casa de Judá com a casa de Israel, né? Que coisa linda, né? E no verso de número 17 ele diz assim: e vindo ele, Cristo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. De onde é que o apóstolo Paulo tirou isso, né? Nós vemos isso nos profetas, né? Ou seja, quem eram os que estavam perto? Era a casa de Judá, que não havia sido rejeitada. É por isso que Zacarias diz no capítulo 10, lá pelo versículo de número 9 e 10, que então naqueles dias o Senhor, ele fortaleceria a casa de Judá, mas salvaria a casa de José. Olha que coisa interessante. Ele diz: e nesse dia que eu salvar a casa de José, será como se eu nunca houvesse os rejeitado. Então Efraim naquele dia voltará, e estando ele ainda longe, se lembrará de mim. Olha que coisa linda. E voltará para mim, diz o Senhor. Esse retorno não fala de um Israel carnal, irmãos, que está voltando para lá para a terra de Israel, como pensam a maioria de nós evangélicos. Esse retorno é um retorno para o Senhor, é um retorno para Jesus, é um retorno de toda a plenitude dos gentios, porque a casa de Israel se tornou gentílica, a casa de Israel, né, se tornou circuncisa, se misturou com os povos. O Senhor misturou a casa de Israel, de modo que não é mais por carne, nem por sangue, mas agora é pela fé em Cristo Jesus, que nós sabemos quem de fato é filho, né, de Abraão, segundo a promessa da casa de Israel. Amém, irmãos? O Senhor, ele faz questão de deixar muito claro isso, que agora nós, os que estamos voltando, fazemos parte sim da casa de Israel, mas não é mais por carne e sangue. Amém? Então isso tudo é muito lindo. E aí então é por isso que a gente vai entender que Zacarias vai dizer isso, que naqueles dias, né, então o Senhor vai fortalecer a casa de Judá. E ele fez isso quando ele começa levando o evangelho primeiro para a casa de Judá. Por isso Paulo diz em Romanos 1,16 que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente dos judeus, depois do grego, dos gentios, né? Porque o Senhor, ele primeiro salvou a casa de Judá, melhor, ele fortaleceu a casa de Judá, mas isso também significa salvar, né? Amém, irmãos? Então, é por isso que nós vemos os primeiros cristãos como sendo judeus, né?
E aí, por isso que a gente vê o Senhor Jesus também dizendo: ide e pregai esse evangelho, primeiro em Jerusalém e Judéia, casa de Judá, depois Samaria e os confins da terra, casa de Israel, porque Samaria era a capital do reino do norte, da casa de Israel. Então, o Senhor está dizendo que o Senhor, ele primeiro salvaria a casa de Judá e depois a casa de Israel. E quando entrasse o último, né, eleito da casa de Israel, ou seja, dos gentios, da plenitude dos gentios, então o que acontece é ressurreição entre os mortos. Isso está escrito em Romanos capítulo 11, né? Que quando entrar a plenitude dos gentios, então haverá ressurreição dos mortos. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Não significa que o Senhor não pode, nesse momento, estar salvando pessoas da casa de Judá. Sim, o Senhor pode, mas a plenitude dos gentios agora está entrando e o Senhor está focado nisso agora. É por isso que eu e você, que somos gentios, estamos entrando no reino, né, para fazer parte desse Israel espiritual. Amém? Coisa tremenda. E quando entrar o último da plenitude dos gentios, então aí acabará o selamento, amém, irmãos? Esse 144.000 de Apocalipse, capítulo de número 7, que os evangélicos pensam se tratar do Israel carnal, na verdade é o Israel espiritual que está sendo selado desde quando Jesus enviou o seu Espírito no dia de Pentecoste, e vai se encerrar esse selamento antes de começar a última semana. Amém, irmãos? O Apocalipse é um livro que foi escrito para o Israel espiritual, a saber, as 7 igrejas. Tanto as coisas que João viu, quanto as coisas que são e as coisas que depois dessas haveriam de vir. A igreja não aparece mais o nome igreja depois do capítulo 3 por uma razão simples. Naquela época as igrejas eram chamadas pelo nome das suas cidades. Igreja de Éfeso, de Esmina, né? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e outros nomes mais, não é? Então agora a igreja, ela vai na última semana ser arrancada dos povos, será arrancada das cidades, ela será levada para o deserto na metade da última semana. E é por isso que a gente não consegue ver mais a igreja sendo chamada pelo nome de suas cidades. Por quê? Porque o Senhor está arrancando a sua igreja do meio da Babilônia, uma coisa muito clara, muito simples de entender. Não há por que o Senhor chamá-las mais pelo nome de suas cidades, quem dirá por nome de denominações que nem sequer existe na Bíblia, né? Isso são invencionices dos homens, né? Doutrinas de homens. O fato é que então Deus agora vai chamar a igreja de povo santo, vai chamá-la de fiéis e eleitos, vai chamar ela de aqueles que têm o testemunho de Cristo e o mandamento de Deus, né? Então, vai chamar ela de igreja do deserto, né? Mulher do deserto, vai chamar ela de 144.000 eleitos fiéis, né? Enfim, é isso. Então tudo isso eu sei que é muito novo para você, mas a gente vai crescendo de glória em glória, de fé em fé. Quando as escamas começam a cair dos nossos olhos, a gente vê que a gente não precisa mais fazer malabarismo para interpretar a Bíblia, nem pegar e fazer da palavra de Deus uma coxa de retalhos. A gente começa nadar não contra a correnteza, mas a gente se deixa ser conduzido pelo rio da vida, não é? E aí então cada profecia começa a saltar da Bíblia e começa a se juntar uma a outra, e a gente vai montando um belo de um quebra-cabeça, e o resultado é algo tremendo. A gente consegue ver o reino de Deus sendo estabelecido na nossa mente, no nosso coração e futuramente no meio de nós, não é? Então tudo isso é muito lindo, muito rico, né, irmãos? E a gente está aprendendo uns com os outros aqui, porque esse é o tempo do Senhor estar começando a derramar azeite de ouro sobre nós, plenitude de graça sobre nós, né? O Senhor está fazendo algo tremendo. Essa é a fase final da edificação da casa de Deus, da qual eu e você podemos fazer parte, amém? Isso se nós estivermos despertados do sono. Então, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? Sobre essa pacificação que Jesus ele fez na cruz, né? Pacificando, os que estavam perto e os que estão longe, né? Os que estavam longe e que ainda estão voltando, amém, irmãos? O apóstolo Pedro, ele falando acerca desses que ainda estão por vir, que estão longe ainda, ele diz em Atos capítulo 2, no versículo 38, pois para vós outros, essa promessa do Espírito Santo que foi prometida a vós, para vós e para os vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe,
isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, Pedro está dizendo, ó, essa promessa do Espírito Santo é para os vossos pais e para vocês e para todos aqueles que ainda estão longe. Amém? Então, irmãos, como nós também estamos falando de uma edificação de uma casa, não é? A gente vai se lembrar também, vamos nos lembrar, melhor dizendo, né, do texto de Zacarias, capítulo 6, no versículo de número 15. Lembrando que Zacarias foi levantado juntamente com o profeta Ageu na fase final da edificação do templo de Zorobabel, né, que havia também sido interrompida por um período longo, justamente que fala desse período de sono, né, do povo que estava edificando aquela casa ali, que havia sido lançados os fundamentos da casa, mas depois de um tempo eles pararam a obra, né? E aí então agora Deus levanta Ageu e Zacarias para despertar o espírito dos edificadores para voltarem a edificar a casa do Senhor e concluí-la, né? Então, o interessante é que nós sabemos, conforme diz o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro de Ageu e o livro de Zacarias, né, que é o contexto daquela época, vai nos revelar que somente a casa de Judá que edificou aquele templo, né? Ou seja, aquele templo não foi edificado pela casa de Israel, porque a casa de Israel estava dispersa por toda a terra, né? Então só havia voltado o povo da casa de Judá que havia voltado do cativeiro da Babilônia. A casa de Israel havia muito antes atrás sido levada cativa para a Síria e depois por toda a terra. Então, as 10 tribos do reino do norte não participaram da edificação do templo de Zorobabel. Mas o interessante é que não podemos esquecer que o livro de Ageu e Zacarias são livros de profetas, e eles estão falando da edificação do templo de Zorobabel, mas na verdade eles estão apontando para a edificação da casa de Deus, né, que somos nós, lá para o tempo do fim, no qual nós estamos vivendo hoje. E é pensando assim que Zacarias escreveu no capítulo 6, no versículo 15, dizendo assim: naquele dia, né, então aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E vós sabereis naquele dia que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes muito atentamente a voz do Senhor vosso Deus que vos fala. Então, olha só, o profeta Zacarias está dizendo, olha, vai acontecer que naquele dia, né, os que estão longe, ou seja, quem são os que estão longe? São a casa de Israel. Nós já aprendemos isso. Eles também vão voltar e vão ajudar na edificação da casa de Deus, né? E então naquele dia vocês vão saber que eu fui enviado para profetizar para vocês. Ou seja, então, irmãos, veja que essa é uma edificação de uma casa espiritual, na qual seria edificada pela casa de Judá e pela casa de Israel. Amém? Então isso é muito importante a gente entender. Isaías capítulo 33, no verso 13 e 14, ele vai dizer assim: ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombrarão, o tremor se apoderará dos ímpios, e eles perguntarão: quem dentre nós habitará com o fogo devorador, com as labaredas, né? Então, veja, irmãos, esse é um texto, inclusive, muito conhecido, né? Essa pergunta, quem dentre nós habitará com o fogo devorador? E aí Isaías está falando ali, né, das duas casas de Israel. Ele está dizendo, ó, ouvi vós os que estáis de longe, né? O que tenho feito, e vós os que estáis perto. Reconhecei o meu poder. Os pecadores que estão em Sião vão ficar assombrados, e os ímpios vão tremer de pavor, né? E eles vão perguntar, quem dentre nós é que vai habitar com as labaredas antigas? E aí o Senhor está dizendo, olha, são vocês que estão perto e vocês que estão longe. Então somente precisam ouvir a minha voz, né, e me obedecer. Então veja, a palavra do Senhor ainda vai dizer em Isaías 57, no versículo 19, eu crio os frutos dos lábios e digo paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Nós vamos ver isso acontecendo em muitos outros textos, mas eu ainda vou ler apenas mais um e vou encerrar aqui. Isaías capítulo 49, versículo 1 em diante, diz a palavra assim do Senhor: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Aí, né, o Senhor vai falar
algo tremendo, e no verso de número 6, se não me falha a memória, ele vai dizer, né, que o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, e fez menção do meu nome. Daí vai falar mais algumas coisas, ele vai dizer, ele me chamou para restaurar as tribos de Israel e ser luz para os gentios até as extremidades da terra. Então vejam, irmãos, que esse texto de Isaías 49 está falando, né, o Senhor está falando para a casa de Israel, ele não está falando para a casa de Judá, porque note, ele está dizendo assim, né, ouvi-me terras do mar, e vós povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, e desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Então, ele está falando para quem? Para a casa de Israel, que está longe, não é? E aí ele vai falar nesse capítulo 49 sobre o servo do Senhor. Ele vai dizer que esse servo do Senhor se chama Israel e que o Senhor chamou ele para restaurar as tribos de Israel e ser luz para os gentios até os confins da terra. Bom, irmãos, nós sabemos que esse servo Israel é o próprio Senhor Jesus, não é? A princípio, né? Ele é o próprio Senhor Jesus que foi escolhido pelo Pai para restaurar as 12 tribos de Israel e ser luz para os gentios até os confins da terra. Mas na prática, irmãos, nós sabemos que Jesus ele não pregou para os gentios, de modo que ele não pôde assim, por que não dizer, ser luz para os gentios até a extremidade da terra, né? E aí então é uma outra revelação tremenda aqui que nós poderíamos deixar para falarmos em um outro vídeo, porque esse pedaço da revelação de Isaías 49 que fala de que o servo Israel seria luz para os gentios até a extremidade da terra, isso se cumpriria com o apóstolo Paulo. É lindo isso eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre isso, porque Deus escolheu o apóstolo Paulo para ser luz para os gentios até a extremidade da terra. E aí então é por isso que a gente vai conseguir enxergar que o apóstolo Paulo, não só porque entendeu por meio das escrituras, mas também porque ao ter sido arrebatado até o terceiro céu, começou a compreender que ele também era esse servo Israel, que ele poderia ser uma imitação de Cristo, né? Por isso ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, para que ele pudesse então completar esta obra que Jesus não teria completado. E não me entendam mal, quando eu digo completar essa obra, não estou me referindo à questão de Cristo morrendo, não é, por nós e remindo-nos dos nossos pecados, porque isso só Jesus poderia fazer, mas eu me refiro em relação a levar a palavra, a pregar e anunciar o evangelho do Senhor Jesus até os confins da terra. É isso que eu me refiro. E é pensando nisso que o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer em Gálatas, no capítulo de número 4, ele diz lá pelo versículo de número 14, né? Ele diz assim, que quando ele estava indo ali para a igreja da Galácia, ele diz, olha, quando eu estive convosco, né, vocês me receberam como o anjo do Senhor e como o próprio Cristo vocês me receberam aí, né? Coisa tremenda, né? Ele está dizendo, olha, vocês me receberam como o anjo do Senhor e como o próprio Cristo. E aí a gente vai ler também em Colossenses capítulo 1, versículo 24, que Paulo diz, olha, eu, né, pela graça do Senhor, fui escolhido para anunciar-vos essa dispensação da graça a vós, gentios, né, acerca, a saber, do mistério de Cristo que esteve oculto desde os séculos até hoje, até esse tempo, né, a saber, as riquezas da glória de Deus, né, que é Cristo em nós, esperança da glória, não é? E ele vai dizer que então ele foi escolhido ali para quê? Para completar as aflições de Cristo, a saber, na igreja que é o seu corpo. Ele diz então, olha, eu vim para completar as aflições de Cristo no seu corpo, a saber, a igreja que é o seu corpo. Então Paulo entendeu isso. Ele diz também, eu vim para completar as escrituras, a palavra que ainda precisava ser completada. E aí então, por isso Pedro futuramente vai dizer em uma das suas cartas que os escritos de Paulo eram comparados com os escritos do Velho Testamento. Ele diz, olha, assim como havia os escritos, né, que há os escritos da palavra, da Torá,
Pedro diz, assim também Paulo escreveu, né, os seus escritos como sendo também parte das Escrituras. Então o apóstolo Paulo ele vem para completar as aflições de Cristo no seu corpo, que é a igreja, e ele vem para completar as Escrituras, ele vem para completar esta revelação de Isaías 49, sendo luz para os gentios. Mas o interessante é que a palavra diz em Isaías 49 que ele seria luz para os gentios até os confins da terra, não é? E por isso nós entendemos que nessa parte que ainda não se completou, isso só será completo na última semana por meio das duas testemunhas, que é também um outro assunto, o qual eu entendo não se tratar apenas de duas pessoas, mas conforme diz Apocalipse 11, no versículo de número 4 em diante, falando acerca das duas testemunhas, que elas eram não somente duas oliveiras, mas também dois castiçais. E nós sabemos que castiçais em Apocalipse são igrejas, então, ou seja, seriam dois tipos de cristãos, né, dentre 7 tipos de cristãos que existiriam no tempo do fim, ou seja, porque, né, nós sabemos que o povo de Israel estaria espalhado por toda a terra, não mais na terra de Israel, então haveria necessidade de ser não mais duas pessoas, mas agora dois tipos de cristãos espalhados por toda a terra, que estariam sendo cheios do Espírito, anunciando a palavra de restauração, despertamento do meio do povo, para que essa obra realmente pudesse ser concretizada no tempo do fim, né? E aí então, no dia da ressurreição, o Senhor pudesse unificar de verdade, trazer essa paz por completo, né, no meio das duas casas de Israel. Amém? E isso eu não estou me referindo aqui a todos os judeus, né, que hão de ser salvos. Nós sabemos pela palavra, né, que na verdade será muito pouco, né, será apenas 1/3 da casa de Judá que vai ser salva, né? E quando nós estamos falando disso, isso é um outro assunto. Eu não quero nem entrar nesse assunto, porque isso fala de um Israel carnal que estaria entrando no reino milenar de Cristo, né, para ali então estar juntamente com as nações que restam. Isso é um outro assunto. Então vamos ficar com esse assunto aqui, concluí-lo e dizer para os irmãos que o Senhor está despertando-nos nesse tempo do fim, o Senhor está arrancando as nossas escamas, está revelando para a gente, não é, os mistérios que estavam ocultos em Cristo e que foram revelados por meio dos seus profetas e principalmente aos apóstolos, mas que infelizmente, porque depois disso, né, a igreja adormeceu, né, e agora está chegando o tempo das últimas festas, nós estamos despertando, e aí então o Senhor está trazendo-nos totalmente, novamente, essas revelações maravilhosas, né, para que a gente possa estar apto para sermos parte desta edificação final da casa de Deus, amém? Então um grande abraço a todos vocês e que você possa de fato participar desta obra linda, não é? E que de fato você possa ter paz não só com Deus, mas você também possa ter paz com seus irmãos e que muito em breve nós também estaremos juntamente com os nossos irmãos da casa de Judá, formando um só Israel espiritual, um só povo, não é? E aí então nós viveremos para sempre com o Senhor, com corpos glorificados no reino de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Shalom, shalom a todos. Amém. Um abraço. Até mais.